boa noite, senhores vereadores presentes aqui no plenário. Eu, até ouvindo um pouco aqui o Edio falando e o Roberval comentando aqui de fundo, desde o primeiro governo do prefeito Marcelo Barbieri, eu tenho acompanhado com bastante frequência as sessões, acompanhava na legislatura passada como cidadã, nessa aqui, obviamente, como vereadora. E a coisa que, assim, eu acho que a gente chega no limite de esgotamento é todo o debate que se faz quando tenta se mostrar alguma coisa que está errada aqui na cidade. A gente tem como contraponto alguém que vai pegar algum problema do passado ou vai pegar um problema maior do governo federal para poder dizer, olha, você não pode falar isso porque o senhor fez aquele, o senhor fez o outro, que muitas vezes lembra mais briga de criança, dado o nível, muitas vezes infantil, da forma como os debates estão aqui. E é muita provocação que acaba acontecendo também. Algumas sessões atrás, o doutor Helder ele exibiu um vídeo aqui da Dilma falando sobre a questão da energia. Eles pegaram um vídeo da campanha para falar que ela prometeu reduzir a energia e não reduziu. E, na verdade, era um material institucional de 2013, quando, de fato, o governo federal fez a redução, por exemplo, na conta de energia. E eu me preocupei, eu fiquei pensando, eu falo, porque, assim, ficam dizendo tanto que presidente isso, falou, prometeu e não cumpriu, fez e não cumpriu, e que está enganando o povo, como se a prática de manipular, de dissimular, fosse, muitas vezes, exclusiva de um partido, de um cargo, e não fosse um problema que é geral da nossa prática em todos os níveis. O que muda, muitas vezes, é a dimensão da nossa ação, guardadas as devidas proporções, mas é uma prática que a gente tem em todas as escalas. E eu me dei ao trabalho, peguei um vídeo do Alckmin durante a campanha, falando que não ia acabar a água. Logo depois da campanha acabou a água, e a gente teve aumento na conta de energia, muito também em consequência da diminuição do nível do reservatório do Cantareira e também em outras regiões do estado de São Paulo. Peguei o escândalo da Sabesp, mais de R$ 1 bilhão entre 2011 e 2013, que extrapola, inclusive, em termos quantitativos, o escândalo da Petrobras, e também toda a promiscuidade envolvendo a troca da direção da Sabesp, empresas privatizadas que acabam sendo contratadas e que pertenciam, na verdade, a ex-diretores, ou seja, toda uma forma bastante promíscua de se lidar com a gestão de um bem público muito importante, que é a água. Cheguei, inclusive, a pegar aquele bendito ranking dos partidos políticos, que é o ranking assim, da corrupção, que pega uma escala para ver quais os partidos mais corruptos e dizer que o PT está lá em quinto e quarto, não é o primeiro. E aí eu pensei bem, quando eu vi aquilo, e pensei, meu Deus, né, se a minha régua tiver que chegar nesse limite, é melhor voltar para casa, porque quando a gente faz um debate de um problema, ou a gente tem como referência algo melhor, algo que vai pegar aquela situação e melhorar, porque se tiver que ficar toda vez olhando quem é pior para poder justificar o que se faz, eu acho que a população vai continuar seguindo bastante prejudicada. E acho que a melhor forma que a gente tem de fazer isso é, em primeiro lugar, na verdade, procurando elevar o nível do debate que se faz aqui. Eu acho que o respeito mínimo, a inteligência daquele com quem a gente está dialogando é bastante bem-vinda, porque eu penso por mim que quando a conversa comigo se dá num nível mais qualificado, mais respeitoso, eu paro para ouvir e reflito. Quando muitas vezes a gente é provocado, a gente reage da mesma forma. E eu queria apresentar um vídeo aqui que representa muito daquilo que eu gostaria que fosse discutido comigo, ou da forma que fosse discutido comigo, porque eu acho que quando a gente quer mudar ou tentar inspirar alguma mudança, a prática começa com a gente mesmo. E se eu viesse apresentar um vídeo do Alckmin falando que prometeu e não cumpriu, eu acho que eu poderia estar me sentindo um pouco melhor, mas, de forma geral, o debate não ia chegar a lugar nenhum. Então, eu queria que, se pudesse, o setor de imprensa aí colocar o vídeo para que a gente possa refletir um pouquinho. Fernandes Anaya surpreendeu o público.
Ele era o segundo. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. O jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Bom, infelizmente não deu, acho que deu algum problema aqui, não conseguiu concluir o vídeo. Esse é o meu tempo? Mais um minuto. Bom, terminando, eu vou ver se possível consigo trazer, mas quem puder acessar no YouTube, ele tem bastante lá, ele termina falando, ele cita essa frase do Kant, cita também o apóstolo Paulo, carta ao Coríntios, onde diz: tudo me é lícito, porém nem tudo me é permitido. E eu acho que trago essa reflexão para cá, porque a gente sabe que tem problema em Araraquara, tem problema em São Paulo, tem problema em Brasília. E como é que a gente faz para mudar isso? Começa pela gente mesmo. Da mesma forma como a gente tem que começar a combater a dengue do nosso quintal, né, a gente vai ter uma atitude melhor quando a gente começar por a gente mesmo. Então, qualificar o debate, eu acho que significa começar sendo honesto, né, e falar com verdade com a população. E tentar diminuir a manipulação. E quando o cidadão que está assistindo o debate chega para mim e pergunta: eu ouço você falando isso e o outro falando aquele, eu não sei em quem acredito, eu falo: descubra você mesmo. Pesquise, porque todo mundo pode fazer a sua parte. Obrigada.